Um novo pacote econômico entrou em vigor na Argentina nesta semana para tentar combater a inflação, que chegou a 160% ao mês. Vamos conversar agora com Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, sobre as consequências das medidas anunciadas por Javier Milei. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Paula. Bom dia, Roberto. Bom dia, Felipe. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês e novamente falando sobre a Argentina, que não dá um descanso, né? Isso aí, professor. Quero saber do senhor de que forma essas medidas apresentadas por Javier Milei podem trazer pontos positivos ou negativos para a economia. Veja, a primeira coisa que a gente pode dizer é que o Javier Milei não pode ser condenado por estelionato eleitoral. Ele deixou claro que a primeira coisa que ele queria fazer é reduzir o déficit fiscal. Por quê? Porque de 2003 a 2023, o governo, a base monetária, ou seja, o Banco Central, emitiu 24.600% a mais de base monetária, e isso bateu numa inflação acumulada de 12.000%. E por que justamente a partir de 2018 essa base monetária foi emitida? Um objetivo populista de querer aumentar a ajuda da população, que não aumentou, que acabou piorando, tem 40% de população abaixo da nível de pobreza. O que acontece? Você emite mais moeda para dar mais subsídios, principalmente para transportes e eletricidade. Esse aumento da base monetária gera mais inflação. Gera mais inflação, aquele subsídio que você me deu acaba perdendo efeito. Então, eu te dou mais subsídio, minha dívida aumenta, não tenho quem financiar, tenho um relacionamento promíscuo, Tesouro e Banco Central, e acaba aumentando o déficit fiscal e aumentando a inflação. O Javier Milei, ele não está cometendo um erro crasso do lado macroeconômico. Nós vamos falar já da parte política. Ele quer fazer o corte de gastos públicos, ele acabou com o controle de preços, aquela coisa que a gente viveu, pelo menos eu aqui, Cestas Novos, mas na época do plano cruzado, ou seja, vamos ser os fiscais do Sarney, onde já se viu ter 5 mil produtos com preço justo. Preço significa uma conjunção de demanda e oferta. Se o preço justo está abaixo da conjunção de demanda e oferta, vai faltar produto. Não adianta congelar preço. Nós não estamos falando da República Tcheca, nós não estamos falando da Polônia, nós não estamos falando da Letônia, Lituânia e Estônia. Estamos falando de país que já tentou isso com Raul Alfonsín, já tentamos isso com o Plano Cruzado, com o José Sarney, e o negócio não deu certo. Não aprenderam nada e não esqueceram nada. Depois, como você não tem dólar, se a gente pensar em reserva internacional líquida, o dólar, a reserva internacional, está negativa. Então, ele depreciou o câmbio de 300, 370 pesos por dólar para 800 pesos. Ora, o que isso vai acontecer? Macroeconomicamente, se a gente pensar aqui, ele está fazendo a coisa certa. Por que está fazendo a coisa certa? Veja, isso é uma patologia. Patologia, já conversamos aqui, não se cura com pomada antisséptica. Eu preciso abrir o paciente para tirar todos esses desequilíbrios que existem. Déficit fiscal, inclusive, foi um dos pomos da discórdia e o que levou ao ataque especulativo do peso em 2001, que fez o Fernando de la Rúa implementar o curralito, $250 semanais, e depois do Raul fazer uma pesificação assimétrica. Olha, pensa vocês como um argentino. Porque economia é uma ciência social. Meteorologia, vamos pensar, não entendo nada de meteorologia, mas vamos pensar aqui. O que você pensa da meteorologia, se amanhã vai chover ou vai fazer sol, você não influencia no tempo. Mas na economia, se você acha que não vai dar certo ou vai dar certo, acaba funcionando. Então, as expectativas dos agentes econômicos, apesar de Javier Milei ainda, de certa maneira, poderíamos dizer, está em lua de mel com o povo que ganhou, você tem uma medida muito dura. E só para resumir aqui minha abertura,
A Argentina, se seguir esse caminho, que deve seguir, porque você precisa fazer esse ajuste fiscal, vai sofrer muito mais antes de eventualmente melhorar. Por que eu digo melhorar? Porque o governo Javier Milei está negociando um decreto, precisa da maioria na Câmara, não tem maioria na Câmara. Ah, mas tem maioria na Câmara. Não, não tem. A maioria na Câmara precisaria do aval do Horácio Larreta, que é o governador da província de Buenos Aires, que não gosta do Milei. Então, de certa maneira, de fato, não tem maioria. E pelo Senado também não tem maioria. E depois, felizmente, ou quer que seja, o congelamento foi jogado para frente. Mas aí, se a economia der certo, se você conseguir, se o país conseguir reduzir a inflação de 140, 160, isso é o que está hoje, vai bater 300%. Porque, veja, a hora que você limita o preço, ele fica cuidado. A Dumas. hora que você solta, ele bate e acaba batendo mais inflação com a depreciação cambial. Sim. Então, eu queria te fazer uma pergunta a respeito desse ponto aí, porque do ponto de vista da teoria econômica, né, você está dizendo que faz sentido, mas tem uma população, né, já muito sofrida e que vai sofrer mais para atravessar esse período, né? E aí a gente está falando de comida, a gente está falando de moradia, a gente está falando de conta de luz, a gente está falando de conta de água, a gente está falando de transporte público, e não estamos falando de 1 ou 2 dias, né? A gente está falando de quanto tempo? Porque assim... 2 anos. Então, na teoria econômica faz sentido, tudo faz sentido o que você está dizendo. Agora, enquanto você está falando aqui, eu fico pensando no sujeito que vai ficar ainda mais duro do que já estava, né? Ele vai esperar quanto tempo até melhorar, digamos assim? Veja, o que o governo Milei, obviamente, falta detalhes ainda, o que ele prometeu é que a assistência social para o mais pobre, ao invés de dar subsídio de energia elétrica, vamos pensar aqui, subsídio para energia elétrica, obviamente não tem o subsídio para saneamento básico. Como é que você vai dar subsídio de energia elétrica para o mais rico? Você deveria dar subsídio para o mais pobre e ter o cashback. Ou melhor, dar o subsídio para todo mundo e ter o cashback. E não tem. Então, existe um interesse de fazer uma administração para que o dinheiro vá diretamente para o mais pobre, não subsídio geral e restrito de energia elétrica e de transporte público. Vai para o mais pobre e isso, veja, não tem outra solução. Ou melhor, tem uma solução. Fazer o quê? Algo semelhante ao Plano Real. Vamos fazer uma URV, vamos congelar o câmbio, e isso faz que é o pior o déficit em conta corrente, porque o câmbio acaba apreciando, mas no final das contas a gente sai. Mas veja, os agentes econômicos argentinos já passaram por isso. Então pensa, você acabou de tomar um calote e pode tirar $250 quando o Fernando de la Rúa teve que fugir de helicóptero da Casa Rosada. Do Halde, destruiu todo o sistema financeiro, fazendo aquela pesificação assimétrica. Ou seja, todos os ativos em dólar dos bancos foram convertidos ao câmbio de 1 para 1. E os passivos de 1 para 1,4. Meu Deus, contabilidade, pelo que eu aprendi na escola, ativo tem que bater com passivo. Se você converte ativo de 1 para 1 e passivo de 1 para 1,4, a conta não fecha. Onde fechou? Drenou completamente todo o passivo, todo o patrimônio líquido dos bancos. Então, pensa como o argentino está pensando. Ele não acredita mais muito em planos mirabolantes, mas é aquela coisa, desculpa a terminologia, a analogia horrorosa, é uma doença ruim que necessita uma abertura. Ou você diminui o déficit fiscal e faz um ajuste fiscal, diminuindo e dando para quem mais precisa, mesmo para quem mais precisa, mas diminuindo o déficit fiscal e parar de emitir moeda, porque você fala, eu estou com déficit fiscal, mas eu preciso ajudar o pobre. Aí eu repito o que o Javier Milei fala, não há plata, não tem dinheiro. Como é que eu vou te ajudar, Colombo, se eu não tenho dinheiro? Ah, imprime. Se eu imprimir, daqui a um mês você vai reclamar de novo.
Então, é um caso clássico que a gente fica pensando, puxa, mas macroeconomicamente é difícil. Mas na nossa família, quando o marido, esposa, marido, cônjuge, o que quer que seja, você gasta demais, é difícil teu marido, tua esposa falar, amor, vamos gastar mais ainda? Não tem sentido. Não tem sentido microeconomicamente. Então, precisa parar de gastar. Pô, mas eu tenho direito, eu preciso receber. Eu sei que você precisa, mas o fato de ser o teu direito adquirido não transforma as coisas infinitas. Não tem mais dinheiro. Esse é o pomo principal, ou melhor, pomo da discórdia que fala, veja, eu preciso fazer essa patologia, é horrorosa. E Javier Milei falou, olha, se a gente conseguir maioria no Congresso, maioria no Senado, a Argentina vai piorar muito, vai chegar numa inflação de 300%, para depois, eventualmente, com um apoio político, conseguir melhorar isso daí. Não tem outro jeito. O Estado aumentando o déficit fiscal, como um todo, não ajuda. O que poderia ser feito nas 3.000 medidas aí é direcionar melhor esses gastos públicos para o mais pobre, ao invés de dar à torta e à direita subsídio para todo mundo. E isso fica complicado. Isso fica complicado e, principalmente, você adotando coisas que a gente sabe que não deu certo desde a década de 80. Então, infelizmente, Colombo, a Argentina vai sofrer mais. Qual seria a possibilidade? Fazer um plano real, mas, como eu falei, eles tentaram fazer uma coisa semelhante ao plano real. Não deu certo. Não deu certo, então o agente econômico já não confia tanto numa possibilidade de uma reforma monetária. Aí fica o ponto. Eu acompanho a economia há algum tempo. Eu já vi muitos planos de estabilização, mas eu vi nenhum plano de estabilização onde o país está com uma inflação de 200% dar certo sem uma reforma monetária, sem uma nova moeda, como aconteceu com o Austral, pelo menos no curto prazo. Pelo menos no curto prazo, eu nunca vi. Eu acho que, como você bem colocou, e acabei colocando, macroeconomicamente faz sentido, livro-texto faz sentido. O problema é combinar com a população. A população vai reclamar sempre, é óbvio. São benefícios que você tinha e você perdeu. A questão é saber se o político vai topar essa briga. Dá tempo da gente chamar o Felipe e o Mota? Dá? Então vamos lá. O Mota, queria que você fizesse uma pergunta para o professor Dumas também, por favor. Professor, parabéns pela clareza da sua explicação. Acho que foi um dos melhores cenários que eu já vi sobre a Argentina. Não poderia concordar mais com o senhor. E aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: dado esse monstruoso aumento da base monetária, que é um truque usado pelo governo para tapar um buraco intapável, não fica mais ainda importante aquela ideia que o Milei tinha dado, que muita gente achou extremamente radical, de dolarizar a economia argentina? Porque quando se dolariza, você efetivamente tira o controle da moeda da mão dos políticos argentinos, né? E seria fantástico. O que o senhor acha dessa ideia dele? Veja, dolarizar agora tem o primeiro problema. Eles não têm dólares. Então, eles precisariam, eventualmente, se a gente acreditar que subir mais a taxa de juros, vai atrair mais investimento. Acho difícil nesse momento. Segundo, dolarizar a economia, apesar de ser dólar, você perde a política monetária. Então, você passa a ser um Estado dos Estados Unidos. Então, existe a possibilidade, como acontece na zona do euro, de ter choques macroeconômicos assimétricos. Enquanto um país precisa subir juros, outro país precisa, como os Estados Unidos, eventualmente baixar juros. Então, você vai ter isso daí. Segundo, se você dolarizar agora, ou que seja, a inflação caiu para 50%. Se eu dolarizar, o câmbio nominal, $1 é $1, mas o câmbio real, que é constituído pelo câmbio nominal menos o diferencial de inflação Argentina e Estados Unidos, ele aprecia.
Se ele aprecia, ele prejudica minhas exportações. Então, você dolarizar agora não seria a resposta ideal, porque teu câmbio vai apreciar e teu rombo nas contas externas vai aumentar mais ainda. Exatamente como aconteceu com o Brasil do Plano Real. Deu certo? Deu, mas tivemos déficits em conta corrente. Deu certo na Argentina, momentaneamente? Deu, mas tiveram bruta déficit em conta corrente. Então, veja, dolarizar agora, você vai perder a política monetária, o que é uma boa, por esse lado é um bom, mas, por outro lado, você vai adotar uma taxa de juros de 3%, enquanto a inflação está 150%. Certo? Eu não posso adotar uma taxa de juros, de 5,25% e 5,5%, com uma inflação batendo 200%. Não vai ajudar. A inflação vai subir mais ainda. Mas eu não posso subir minha taxa de juros? Não. Não quer dizer que você vai queimar o Banco Central. O Banco Central não se queima. Você vai, na Europa, existem os bancos centrais de cada país, mas para fiscalização, legislação, etc. Mas quem decide a política monetária, quando o Milei fala, vou queimar o Banco Central, na realidade ele está querendo dizer, eu vou queimar o poder de política monetária do Banco Central da República da Argentina. O Banco Central vai continuar existindo para fiscalizar as instituições financeiras. Então, eu acho que dolarização agora é temerário. Por outro lado, se depois de 2 anos eu conseguir trazer a estabilidade econômica e deixar uma inflação de 10%, para que você vai dolarizar? Aí você já tem os remédios, ou seja, as pomadas antissépticas, ou seja, um pouquinho de mais juro aqui, você consegue controlar. Então, dolarizar eu acho meio complicado, apesar de ser uma coisa que levanta arquibancada. Mas veja a zona do euro que aconteceu em 2010. Todos os países, principalmente Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, adotaram, ou melhor, o Banco Central Europeu adotou uma taxa de juros que não serviu para esses países. Por isso que teve a bolha de ativos, eles tiveram bruta déficit em conta corrente, enquanto serviu para a Alemanha teve um bruto superávit em conta corrente, veio a crise da subprime, os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, acabaram quebrando. Então, professora, eu acho complicado. Vamos chamar o Felipe Monteiro também para a conversa. Felipe Monteiro tem uma pergunta para o senhor também. Pode falar, Felipe. Professor, prazer conversar contigo. Bom dia. Assim como o Mota, adorei o seu diagnóstico, mas queria trazer um novo ângulo, né? Eu sempre falei aqui que eu acho o déficit fiscal zero é uma política meio que de ficção, né? Quando você pega os países do mundo todo, todos têm déficit. Todos têm déficit. França tem 3% do PIB déficit, Estados Unidos tem 100 trilhões de dólares de déficit fiscal, né? O país de desenvolvimento tem que buscar crescimento econômico e redução da desigualdade. E quando eu vejo a Argentina indo para esse caminho, né, considerando que a população da Argentina tem 50% da população abaixo da pobreza, 10% de indigente, né, eu fico preocupado com a Argentina. E as pessoas costumam comparar o Plano Real com o que está acontecendo na Argentina, mas as pessoas esquecem que o Plano Real houve também uma busca por aumento da arrecadação. Né? Não só a redução de custo. A carga tributária com o Plano Real aumentou 10%. Isso ninguém fala. O pessoal fala assim, não, o Milei está certo em reduzir o tamanho do Estado, acabar com os impostos, mas o Plano Real só deu certo porque houve 10% de aumento da carga tributária também. Houve aumento da arrecadação no Brasil também. Então, considerando esse contexto, você não acha que o Milei está tomando uma medida equivocada, né? Não está indo para o caminho errado? Né? Se for querer buscar inspiração no Plano Real, ele não tem que buscar também aumentar a arrecadação, não tem que buscar também um colchão de proteção social que o Plano Real também teve com o BNDES. O BNDES se fortaleceu muito na época do Plano Real também. Né? Esse lado as pessoas se esquecem, acham que a receita neoliberal resolve todos os problemas. Quando você olha no mundo todo, você vê que não é por aí também. A gente viu que o Estado também não ajudou em nada, né? Prejudicou e trouxe uma inflação de 150%. Se eu começar, por exemplo, aí a gente fala, mas todos os países têm déficit fiscal. Os Estados Unidos têm déficit fiscal, o Japão tem déficit fiscal. Agora, quantas vezes esses países deram calote na dívida pública? Quantas vezes a Argentina deu calote na dívida pública? Quantas vezes a Argentina deu calote na dívida externa? Qual é a expectativa de que o novo plano, mesmo com o Milei, não
suscite mais uma calote da dívida pública. Então, se você continua gastando, a economia não tem segredo. E você continua gastando porque você precisa atender os benefícios sociais, pelo amor de Deus, eu não sou o Nosferatu, eu quero atender os benefícios sociais. Só que você gastou demais e agora você quer gastar mais ainda. Não quer cortar o gasto. Se você não quiser cortar o gasto, você vai pedir para quem para financiar esse gasto? O estrangeiro não vai te trazer. A taxa de juros fica alta porque você gasta demais. Ou você emite moeda? Não, para de fazer isso, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Arrecada mais. Tá bom, vamos arrecadar, mas arrecadar de quem? Se eu estou com essa pobreza aqui, vamos arrecadar dos mais ricos. Esquece, os ricos já saíram da Argentina. Você tem mais de $1/4 trilhão fora da Argentina. Não tem mais milionário passeando e falando, olha, tributa, fundo offshore, você não vai achar o cara. Segundo, terceiro, quarto, sei lá, já me perdi aqui. Como é que eu vou fazer para arrecadar mais dinheiro? Ora, vou pedir emprestado para quem tem. E para quem tem? O setor privado. No final das contas, o setor público acaba expulsando o setor privado da economia. Como acontece muitas vezes, por isso que eu falo, ao acordar, antes de dar um beijo no cônjuge, veja a curva de juros. Se a curva de juros estipa, ou ela fica mais inclinada, significa que o risco fiscal e a inflação esperada é mais alta. Portanto, o governo precisa de pagar mais juros para pagar a dívida pública. Aí pode vir o argumento. Ora, não pague, então, esses juros. Há um novo calote? Vamos fazer um novo calote? Aprisionar, como nós fizemos com o Corralão e o Corralito? Essa seria a resposta? Veja, a questão é o seguinte. Aí você fala, são os bancos. Não, não é verdade. Quem mais financia a dívida pública somos nós, um fundo de investimento. Meu rico dinheirinho, o rico dinheirinho do argentino está no fundo de investimento. O fundo de investimento, juntamente com o INSS, a Previdência Privada, o seguro de vida, a parte que eles chamam lá do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não sei o nome dele. Tudo isso está investido em título público. E é tudo isso que está financiando a dívida pública. Agora, você perdeu credibilidade. É a mesma coisa, Felipe. Você chegar num banco e falar, olha, eu dei calote em você 10 vezes. Mas é normal ter déficit, você sabe, né? Meus vizinhos têm déficit. Não dá para ter mais déficit. O banco, não estou dizendo o banco aqui, mas o credor vai falar, doutor Felipe, o senhor já gastou demais, deu vários calotes, e se o senhor gastar mais ainda, o senhor acaba me assustando. Você vai se assustar, problema teu, porque gasto é vida. Não, eu vou cobrar mais juros para te emprestar, já que você fechou a janela do Banco Central. Nós vimos que a janela do Banco Central para imprimir moeda não dá certo. Quero agradecer ao professor Roberto Dumas pelo papo, pela entrevista aqui no Jornal da Manhã. Professor, muito obrigado, boas festas e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Roberto, Paula, Colombo, Felipe. Foi um prazer enorme estar com vocês esse ano. Muito obrigado. Bom dia.